Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre razão e proporção. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e vamos pro vídeo. Vamos começar com razão. Razão nada mais é do que o resultado da divisão entre dois números, certo? Eu pego um número, divido pelo outro e essa é a razão entre eles. Lembrando que esses dois valores têm que ter a mesma grandeza. A gente representa como uma fração a sobre b e a gente diz que A está para B. Vamos para esse exemplo. Em uma sala de aula, existem 30 alunos, dos quais 12 são meninos e 18 são meninas. Então, eu tenho 12 meninos e 18 meninas. A gente tem que calcular a razão entre meninos e meninas e na letra B, a razão entre meninos e o total de alunos da sala. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre a razão é que a ordem é muito importante. Porque como a gente estudou lá em divisão, se eu tenho 5 dividido por 6, não é a mesma coisa de eu ter 6 dividido por 5. Então, por isso que, se eu digo a razão entre meninos e meninas, primeiro vem a quantidade de meninos e depois a quantidade de meninas. Primeiro, a quantidade de meninos e depois a quantidade de meninas. A quantidade de meninos, 12. A quantidade de meninas, 18. Essa é a minha razão. O ideal é a gente simplificar essa fração. Para quem não lembra, simplificação é quando a gente divide em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, eu tenho 12 e 18. Eu sei que o 12 e o 18 eu consigo dividir por 3 cada um. Eu vou dividir por 3 em cima e dividir por 3 embaixo. 12 dividido por 3 dá 4. 18 dividido por 3 dá 6. Consigo dividir mais? Tem algum outro número que eu consiga dividir o 4 e o 6 ao mesmo tempo? Tem, o 2. Então, vou dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, aqui, agora eu tenho uma fração irredutível. Como eu tenho uma fração que eu não consigo mais simplificar, essa é a minha razão, é o meu resultado. Eu posso dar o resultado da razão em fração ou eu resolver essa fração. Eu fazer 2 dividido por 3. Depende do que a questão está pedindo. Depende se a questão tem alternativas. Se for uma questão aberta que não especifica como que é a resposta, você colocar 2 está para 3 desse jeito, da fração, já está correto. Se for uma questão que tem alternativa, que está lá os números decimais, então você chega aqui e faz a divisão. 2 dividido por 3, 2 é menor do que 3, então eu já não consigo fazer daí a divisão. Vou colocar então a vírgula aqui no resultado. Mas para eu colocar essa vírgula, eu tenho que ter um zero antes. Então, adiciono zero no número e adiciono a vírgula no resultado. 20 dividido por 3 dá 6. Porque 6 vezes 3 é 18. 20 menos 18. 0 menos 8 tem que pedir emprestado ao 2. Fica 1 aqui. Passo 1 que fica 10. 10 menos 8 é 2. 2 dividido por 3. Repare que eu cheguei no mesmo valor de antes. Então, 2 dividido por 3 não dá. Eu teria que botar o zero aqui. Aí vai dar 6. E assim sucessivamente. Ou seja, o resultado é 0,66666. É uma dízima periódica.
Outra coisa que esse resultado está dizendo pra gente é que a cada 2 meninos, eu tenho 3 meninas. É isso que essa razão está dizendo pra gente. Vamos para a letra B. A razão entre meninos e o total de alunos da sala. Então, meninos e o total. Eu tenho 12 meninos e o total é 30. Vou simplificar essa fração. Eu consigo por 3, dividir por 3 em cima e embaixo. 12 dividido por 3 dá 4. 30 dividido por 3 dá 10. Consigo simplificar mais? Tem algum número que eu consiga dividir o 4 e o 10 ao mesmo tempo? Tem. O 2. Como 4 e 10 são pares, eu consigo dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. 10 dividido por 2 é 5. Agora eu cheguei numa fração que eu não consigo mais simplificar. Então, esse é o meu resultado. A cada 2 meninos, eu tenho 5 alunos. Então, se eu pegar um grupo de 5 alunos na sala, eu vou ter 2 meninos e 3 meninas. Se eu quiser fazer o resultado em número decimal, eu poderia fazer 2 dividido por 5. 2 é menor do que 5. Então, boto a vírgula no resultado, adiciono 0. 20 dividido por 5 dá 4, porque 4 vezes 5 é o próprio 20. Não sobra nada. Então, 0,4. Esse já é o meu resultado. O que aconteceria se eu tivesse trocado aqui em cima? Em vez de eu fazer a razão entre meninos e meninas, eu fizesse entre meninas e meninos. Eu teria colocado 18 por 12 e não 12 por 18. O meu resultado final seria 3 para 2. 3 está para 2. Se eu fizer essa divisão 3 dividido por 2, ela dá 1,5. Então, perceba que é muito diferente de 0,666, certo? Sempre lembrar que a razão, a ordem importa e muito, certo? Vamos agora para a proporção. A proporção nada mais é do que duas ou mais razões que possuem o mesmo resultado. Então, eu pego uma razão, faço a divisão daquela razão, encontrei um valor, vou pegar outra razão e vai dar aquele mesmo valor, certo? Eu tenho, assim, uma proporção. E eu falo da seguinte maneira: A está para B, assim como C está para D. A maneira de fazer os cálculos da proporção é praticamente uma regra de 3. Normalmente, quando a gente faz questão de proporção, a gente utiliza bastante de regra de 3. Regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então, A e D eu chamo de extremos e B e C eu chamo de meios. E por que a gente chama assim? Meios e extremos. Eu não sei se você já ouviu falar, mas aí muita gente coloca o valor dessa maneira e diz meios pelos extremos, para poder fazer o cálculo, para poder fazer essa multiplicação. Porque A vezes D é igual a B vezes C, como tem aqui embaixo. A vezes D é igual a B vezes C, meios pelos extremos. Então, é muito simples. Se você entendeu como é que faz regra de 3, simples, diretamente proporcional, você vai conseguir fazer exercícios de proporção muito tranquilamente, certo? Vamos para o exemplo. Em uma seleção, a razão entre o número de homens e mulheres candidatos à vaga é 4 sobre 7. Então, o número de homens e mulheres é 4 sobre 7.
4/7. Lembrando que como a ordem importa, a gente tem uma razão. Em cima representa o homem, embaixo representa a mulher. Sabendo que 32 candidatos são do sexo masculino, ou seja, eu tenho um total de 32 homens. Qual o número total de participantes? Perceba que ele não pediu aqui o número de mulheres. Ele pediu o número de participantes. Esse tipo de questão eu tenho duas maneiras de fazer. Então, vou fazer aqui da primeira maneira, depois a gente faz da segunda. Vamos lá. 4 está para 7, assim como 32, que é a quantidade de homens total, está para a quantidade de mulheres total. Mas eu não sei qual é a quantidade de mulheres total, então eu boto um X. Veja que a razão aqui está homem, mulher, homem em cima, mulher embaixo. A razão do outro lado também tem que ser homem em cima, mulher embaixo, certo? Faço meios pelos extremos. Vou ter 4 vezes x. Quando eu não tenho nada entre um número e uma letra, é porque tem vezes. Igual a 7 vezes 32. 7 vezes 32. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21, mais 1, 22. Então, eu tenho 4x igual a 224. O 4 está aqui multiplicando, vai passar para o outro lado com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, 224 dividido por 4. 224 dividido por 4. Se eu pegar o primeiro 2, ele é menor do que 4, então não dá. Vou pegar o 22. 22 é maior do que 4. 22 dividido por 4. Se eu for lá na tabuada do 4, o número que chega mais perto do 22 é o 20, que dá 5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20. 22 menos 20 sobra 2. Agora desce o próximo número, que é o 4. 24 dividido por 4. Perceba que, se 5 vezes 4 é 20, 20 para 24, eu tenho exatamente 4 de diferença. Então, aqui vai ser 6. 6 vezes 4 é o próprio 24. Sobra nada. Então, meu resultado é 56. Ah, mas 56 já é a resposta da questão? Não, 56 não é a resposta da questão, porque ele quer o total de participantes. Ele não está perguntando a quantidade de mulheres. Aqui a gente encontrou a quantidade de mulheres participantes. Então, para encontrar o total, eu tenho que fazer 56 mais 32. 56 mais 32 dá 6 mais 2, 8. 5 mais 3, 8 também. Outra maneira de fazer é a seguinte. Eu tenho a razão aqui, 4 para 7. 4 homens para 7 mulheres. Então, eu poderia fazer a seguinte razão. 4 sobre 4 mais 7. Desse jeito, eu teria homem sobre total. Assim, eu tenho 4 sobre 11. Se você reparar no primeiro exemplo de razão, na letra A eu tive 2/3 e na letra B a resposta foi 2/5. Na letra A eu tinha meninos para meninas e na letra B meninos para total. Então, o total aqui embaixo foi 5 e 5 nada mais é do que 2 mais 3. Ou seja, eu não precisava ter calculado a razão da letra B se eu soubesse dessa regra. Simplesmente eu botava a quantidade de meninos em cima, que é 2, repetiria,
e somaria 2 mais 3. Ou seja, nesse caso, se eu tivesse uma letra C pedindo a razão de meninas para o total, eu simplesmente colocaria o 3, que é a quantidade de meninas, para o total 5, que é 2 mais 3. Então, a mesma coisa eu faço aqui. Eu já teria a quantidade de homens para a quantidade total de participantes. Então, em vez de fazer a proporção de 4 para 7 e no final somar, eu somei já no início. Então, aqui eu faria 4 está para 11, assim como 32, que é a quantidade total de homens, está para Y, que é a quantidade total de participantes. Faria agora meios pelos extremos. Fico com 4y. Lembrando que se eu não tenho nada entre a letra e o número, é porque eu estou multiplicando os dois. Igual a 11 vezes 32. 11 vezes 32. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Agora eu vou fazer o próximo número, lembrando que na multiplicação fica exatamente embaixo. Então, 1 vezes 2 tem que começar daqui. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 3 é 3. 2 mais nada é 2. 3 mais 2 é 5. E aqui o 3. 4y igual a 352. O 4 está aqui multiplicando, vai passar com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. 352 dividido por 4. 352 dividido por 4. O 3 não dá para pegar, porque é menor do que o 4. Vamos pegar, então, o 35. 35 dividido por 4. Se eu for lá na tabuada do 4, 4 vezes 8. 8 vezes 4 dá 32. Então, 32 é o que chega mais próximo do 35. 35 menos 32, vamos fazer essa conta. 5 menos 2 é 3. 3 menos 3 não é nada. Então, vai descer o próximo número, que é o 2. Tenho 32 de novo. Agora, 32 dividido por 4 vai dar também o 8. Só que agora, 8 vezes 4 dá exatamente 32. E não vai sobrar nada. Ou seja, y, que é o total de participantes, é igual a 88. Como a gente tinha visto lá na questão. Ou seja, deu exatamente o mesmo resultado. Você pode fazer esse tipo de questão das duas maneiras, que as duas maneiras vão chegar no resultado correto. Então é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo.